Então, eu falo para as pessoas, eu mexo com um setor que eu não acho muito gratificante, que é de fiscalização, que entra penalização, que isso não é um setor muito agradável de eu mexer, mas eu tenho uma parte muito gratificante que eu mexo, que é a parte de educação, que é onde eu consigo passar para os produtores o porquê eles fazerem aquilo e para as crianças, para quando elas tiverem a idade, elas fazerem aquilo porque elas acreditam que aquilo ali seja o melhor. Não, e dá pra Eu perceber. achei Não, dá fantástico pra as perceber que você crianças. deixa o recado claro. Se Muito não bem. aprendeu é porque Esse é o objetivo, né? não quis duvidar. Eu costumo falar, é a parte minha, por exemplo, assim, eu tenho um carro, chapa branca, que está escrito fiscalização. Então, quem está fazendo coisa errada detesta ver meu carro na agricultura, entendeu? Então, essa é uma parte que não é muito agradável de eu mexer, sabe? Porque eles sabem que se eu chegar lá, eu vou ver alguma coisa errada e ele vai ser penalizado. E eu tenho poder de polícia de entrar na propriedade. Se eu não conseguir entrar, eu recorro à polícia e vou lá e entro. Se o cara falar, aqui é meu, você não entra, eu vou... Então, a fiscalização do Estado tem poder de polícia. Então, a gente tem que mostrar isso para ele. Então, essa é uma parte que eu mexo, que é uma parte mais pesada, mas tem também uma parte onde você vai falar para a pessoa assim, ó, isso aqui é bom você fazer, você faz isso aí que é bom para o meio ambiente, isso aqui é bom, você vai produzir com qualidade, você vai ter um produto mais aceito no mercado. Hoje tá muito importante assim os supermercados comprar coisa que eles sabem que não tem resíduo, fazer as análises para ver. Então isso é importante, entendeu? Nós temos muito problema de produto que sai daqui, vai para São Paulo, chega lá em São Paulo, essas análises vem problema para a gente. Aí a gente tem que fiscalizar e penalizar. Então isso uma coisa que a gente, quanto mais falar sobre isso, menos Melhor. problema nós vamos ter. Né? Ô, Walter, dentro da... Você ia falar uma coisa? Pode Não, falar à eu, vontade. eu só queria complementar uma coisa que ele falou não. dentro da educação, né, dos produtores rurais, né? Isso é muito importante em relação a passar todo isso para o funcionário, até porque se ele não for lá verificar que o funcionário está fazendo uso devido daquilo, pode acontecer um problema bem maior para o funcionário, de ter uma doença. Aí, se ele não faz isso, ele vai acabar tendo que ter um funcionário para o resto da vida dele com um problema de saúde. Imagina, olha para você ver, eu me lembrei de uma coisa que você falando aí, olha para você ver. Quando a gente fala em termos de agrotóxico, tem uma coisa que o pessoal não percebe muito. É a importância que isso aí pode ter em função de um prejuízo para as pessoas. Nós já tivemos casos aqui, você conhece ali Pedralva, de uma pessoa descartar um agrotóxico incorretamente perto de uma escola, uma criança pegar um produto altamente tóxico e jogar dentro da cisterna. Deu uma contaminação, isso aí entrou promotoria, deu maior problema, eu tive que ir lá fazer muitas coisas. Então, as pessoas, assim, quem descarta isso aí incorreto, às vezes chega uma denúncia para mim aqui, ó, lá debaixo da ponte tem embalagem jogada. Lá debaixo do pasto tem... Então, isso aí, a pessoa não percebe o mal que isso pode estar fazendo. Um animal pode chegar lá e se contaminar, uma criança. No caso lá desse pedal que eu estou fazendo, era um produto que nem existe mais no mercado hoje, que chama BHC. BHC não é nem mais autorizado hoje a vender. Uma criança pegou um produto desse altamente tóxico e jogou dentro de uma cisterna onde abacia uma escola. Nossa. Então você vê o que pode ocorrer uma coisa errada nisso aí. Não é sempre que a pessoa faz por maldade. Às vezes Sim. até por falta de conhecimento. Ela descartou, às vezes, aquilo ali inadvertidamente, tal, sem saber, mas ela não calcula o prejuízo que pode acontecer isso. Matança de animais, contaminação de pessoas, de meio ambiente, né? É muito sério isso aí. Muito. Walter, ainda dentro da regulamentação, como que a legislação brasileira se compara com a de outros países em relação à logística reversa das embalagens? Olha para você ver que coisa interessante. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns países, junto com alguns produtores. E produtores de batata aqui da região, nós tivemos na França, eu tive no Chile com alguns produtores, na Argentina e tal. E eu acho o seguinte, o Brasil, eu só vejo coisa ruim para falar do país. A legislação e tal.
Nessa parte de agrotóxico, de legislação, de retorno de embalagem, de reciclagem de embalagem, o Brasil ele não perde nada para nenhum país. Ele tem uma liderança mundial em termos disso aí. É uma legislação completa. Nós chegamos, só para você ter noção, nós chegamos a devolver 97% das embalagens recicladas de agrotóxico. Então, quer dizer, para cada 100 embalagens que entram no mercado, eu consigo retornar 97 embalagens. Para você ter noção como isso é importante, o plástico comum, eu estava vendo hoje, nós conseguimos reciclar todo o plástico, esquece agrotóxico. Nós conseguimos reciclar 9% de todos os plásticos, PET, não sei o que e tal. O agrotóxico, como tem uma legislação muito importante, eu procurei saber nesses outros países que eu fui como era a legislação lá. Eu não vi nada mais do que aqui no país. Eu acho que aqui no Brasil nós temos condição de passar informações para essas pessoas de como que o processo ter o resultado aqui. Porque pela legislação, Adílio, isso tinha que ser através das indústrias. As indústrias fizeram uma autarquia que chama INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, certo? Ela regulamentou toda essa cadeia produtiva. Então, essas centrais que a gente tem aqui, nós temos hoje no Brasil, mais de 100 centrais que pegam essas embalagens. E nós temos aqui na região de Minas Gerais umas 8 centrais com umas 50 pontos de recolhimentos registrados. Então, ela é bem completa dentro desse setor. E nesse ponto, quando você fala para mim em termo mundial, eu acho assim que a gente tem que passar isso para muitos países do sucesso que tem que ter isso aqui, porque eu confesso para você que no começo eu achei difícil a gente atingir o que nós estamos atingindo agora, porque sair do praticamente zero. Nós temos aqui a central, agora em dezembro de 2024, vai fazer 25 anos que a gente tem essa central aqui. Ela foi criada em 1999 e tinha uma aceitação muito pequena dos produtores em relação a devolver. A fiscalização era muito pequena em relação a isso. Então, hoje, nós estamos conseguindo uma coisa que é muito importante. Todo o agrotóxico, eu consigo fazer a reciclagem dele, né, que seria o reaproveitamento, e o que mais importante que eu acho, através dessas embalagens de agrotóxicos, quando elas são feitas corretamente, elas têm que ser tríplice lavadas. Então, quando ela faz a tríplice lavagem, que você tira o agrotóxico que tem lá dentro, você faz a devolução